Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma quinta-feira. Nós estamos aqui com os nossos grãozinhos no caminho, o nosso compromisso diário na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje, caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiais dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntareis sem dúvida como se pode reconhecê-los. Eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que ele não confia as missões importantes, senão àqueles que sabe capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo, porque se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Isto posto, concluí que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda essa consequência: se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sob o nome do qual se abriga, não é senão um estrião de baixa categoria, que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Tem-se visto esses impostores se apresentarem como os apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e o que envergonha a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé a semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais cego. É que se o Cristo se reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirardes a Deus um dos seus atributos, não tereis mais Deus, se tirardes uma só das virtudes do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aqueles que se apresentam como Cristo têm todas as suas virtudes? Aí está a questão. Olhai, perscrutai seus pensamentos e os seus atos, e reconhecereis que lhes faltam, além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, aliás, que há neste momento e em diferentes países vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tende por certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que os escutam. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra,
mas uma terrível justiça os espera. Podeis disso estar certos. Erasto, Paris, 1862. É como nós dissemos ontem, né? As obras é que mostram quem são os verdadeiros profetas. Os exemplos, né? Muitos hoje se dizem representantes do Cristo. Eu venho em nome de Cristo falar, etc e tal. E o que esse que se diz representante do Cristo tem para mostrar que ele é representante do Cristo? Que obras ele apresenta? Qual que é a moral que ele tem? Né? O que ele produz de bom para se julgar um representante do Cristo? Um representante de Deus. O que ele faz para que seja denominado um representante de Deus? Nós temos por obrigação ser exemplo daquilo que nós professamos, daquilo que nós acreditamos, né? Não adianta eu chegar para o meu filho, para o meu neto e falar para eles assim: você tem que fazer isso, isso e isso. Isso é o que o Papai do Céu gosta, que o Papai do Céu quer que seja feito. Se eu não der o exemplo, principalmente para eles, para os filhos, para os netos, se eu não sou exemplo, eu não tenho direito de falar nada, de cobrar nada deles. Então, pessoal, a humildade, a honestidade, o amor no coração são caracteres de um profeta verdadeiro, né? Se nós temos tudo isso, o amor ao próximo, principalmente nessa fase de transição porque nós passamos, se nós temos tudo isso, nós somos representantes do Cristo. Nós temos a condição de levar as suas palavras na demonstração, no exemplo de que nós somos pessoas do bem, que nós praticamos o bem, praticamos o amor, em representação a Cristo. Então vamos abrir nossos olhos quando alguém se diz representante do Cristo e vamos analisar a moral daquela pessoa, vamos analisar as suas atitudes, né? Vamos olhar direitinho, não vamos acreditando em tudo que é falado para nós, não, né? A gente tem que manter nossa fé ativa sempre, mas hoje principalmente, né, nessa fase de transição por que estamos passando, examinar a fundo a moral daquele que está querendo se dizer um representante do Cristo. Um grande abraço a todos, uma ótima quinta-feira, com muita luz, com muita paz, muito amor no coração e muita saúde. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.